Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de Direitos Humanos. A gente já viu aqui a declaração, agora a gente vai entrar aqui no estudo do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Olha só, o Pacto Internacional, aqui, né, como ela se dá por meio de um tratado, então o pacto, ele, quando reconhecido pelo Brasil, certo? O Brasil, quando ele reconhece as comitês, quando ele reconhece ali, ele é signatário desse pacto, passa a ter força jurídica. Então o Brasil, ele pode sim aplicar, certo? Essas normas dos pactos de forma interna. Olha só, como é que se dá o ingresso de um tratado aqui em uma norma interna? Vamos lá. Primeiro, o Brasil ele tem que assinar o tratado. Então, ó, o Brasil ele assina esse tratado, certo? A assinatura do tratado. Pessoal, esse direito aqui internacional civis e políticos, né? Ele surge em 1966. Então, o Brasil assinou. Agora veja, o decreto legislativo, que é o segundo passo, né? Tem que ter a ratificação. Tem que ter a ratificação aqui do Congresso. Certo? O Congresso Nacional só ratificou em 91. E depois a promulgação do presidente. O presidente ele só promulgou em 92. Professor, aí sim, ó, depois que há a promulgação, o tratado ele vai ingressar no ordenamento por meio de um decreto, né? O decreto legislativo é a ratificação e o decreto presidencial é a promulgação. Professor, e por que houve tanta demora de 66 com assinatura para a promulgação? Você tem que lembrar que durante esse período o Brasil ele vivia um regime de exceção, certo? Então tinha ali os militares no poder. Então você tem que lembrar do ato institucional número 2, onde fechou o Congresso Nacional, o ato institucional número 5, que ele flexibilizava, né, diversos direitos civis. Então, o direito de reunião não existia, certo? Direito à inviolabilidade de domicílio também não existia. Então, o contexto, né, fez com que o decreto só fosse ratificado em 91 e promulgado em 92. Então, temos aqui, ó, assinatura em 1966, a ratificação em 1991, com a promulgação em 1992, tá certo? Eu gosto sempre de trazer isso aqui para você identificar do que é o assunto que a gente está tratando. Pessoal, estamos falando aqui, ó, do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que faz parte da Carta Internacional de Direitos Humanos, juntamente com a Declaração e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Beleza? Então, ó, em 66, o Brasil ele vivia, né, o período do regime militar. Ó, o ato institucional número 2 fechava o Congresso Nacional. E 2 anos depois, tivemos o ato institucional número 5, o AI-5, né, gente? Que ó, suspendia aí os direitos de liberdade e direitos e garantias individuais. Tá bom? Apenas com a redemocratização é que o Brasil realmente pôde aí incorporar por meio dos decretos os tratados e convenções de direitos humanos, certo? Que são os pactos, beleza? Olha só, quais são os principais aspectos que são abordados aqui no Pacto dos Direitos Civis e Políticos? Vamos lá. Temos aqui os considerandos, certo? O direito à autodeterminação, reconhecimento ali dos povos, certo? Ó, o Brasil aqui tem vários povos indígenas, né? São vários povos indígenas com várias línguas. Então não é só o índio. Falar índio é pejorativo, né? São povos indígenas, cada um aí com as suas crenças, suas culturas, suas particularidades. Então a autodeterminação é esse direito que tem cada um dos povos reconhecer, né? A sua cultura, a sua linguagem, a sua culinária. Então veja, a autodeterminação como um direito, o direito à não discriminação, certo? Discriminação aí por conta da etnia, religião, gênero, e a igualdade entre homens e mulheres. Professor, isso daí existe em todo mundo? Lógico que não. Se você pegar um avião lá para os países do Oriente, né? Vocês vão ver que essa igualdade entre homens e mulheres, elas não são tão equilibradas quanto você pensa, tá bom? Vamos lá, entrando aqui no conteúdo do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Vamos lá, artigo 1º.
todos os povos têm direito à autodeterminação, certo, gente? O reconhecimento ali, né, enquanto povo autônomo, com cultura, crenças e religiões. Em virtude desse direito, ó, direito à autodeterminação, determina livremente seu estatuto político e asseguram livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Para a consecução dos seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas, de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseado no princípio do proveito mútuo e direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado dos seus meios de subsistência. Então, pessoal, o reconhecimento aí da autodeterminação dos povos, né? Então, esse reconhecimento, por meio do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, deve ser respeitado. Então, você tem, por exemplo, países que possuem dupla nacionalidade, ou que reconhecem mais de uma nacionalidade. A exemplo da Bolívia, certo? A Bolívia, eles reconhecem ali duas nacionalidades. Os nativos, né? São os índios que já ocupavam lá o espaço, e ali o pessoal que foi sendo povoado, né? No estado da Bolívia. O Brasil adota a única nacionalidade, que é a única nacionalidade, que é a brasileira, mas respeita aí, né? Respeita os diversos povos existentes no Brasil. Então veja, o artigo 2º fala, ó, para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente riquezas, recursos, salvo, né, aqueles que possuem obrigação econômica internacional, baseado no proveito mútuo, né, princípio do proveito mútuo. Em caso algum, finalzinho aqui é muito interessante, em caso algum poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência. Lá no artigo 2º, já traz aqui uma recomendação para os estados partes. Os estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que sejam ou que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente pacto, olha só, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição. Ou no tópico 2 aqui do artigo 2, na ausência de medidas legislativas. Pessoal, a recomendação é que cada estado crie leis para trazer uma proteção, né? Uma proteção aí contra qualquer tipo de discriminação. Agora, na ausência dessa lei, certo? Ou de outra natureza destinada a tornar efetivo os direitos reconhecidos no presente pacto, os estados partes do presente pacto, olha só, comprometem-se a tomar providências necessárias com vistas a adotá-las, levando em consideração os seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições no presente pacto, tá certo? Então, o pacto já traz aí de cara, né, recomendação aos estados que criem leis para punir toda e qualquer forma de discriminação. Pessoal, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela se deu ali no contexto, né, da Alemanha contra os judeus, aquela questão da raça ariana, uma raça pura. Então veja, foi por conta de uma discriminação, né, contra a raça. O apartheid, a mesma coisa, né, onde ali as pessoas negras não podiam andar em calçadas, no ônibus tinham que dar lugar, né, às pessoas aí de cor da pele branca. Então veja, então o pacto ele já traz para que todos os estados criem leis contra as diversas formas de discriminação. Seja porque a pessoa é deficiente, seja por cor da pele, né? A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem o Estatuto, ou melhor, a lei que criminaliza, certo? O racismo. Então veja, o Brasil ele não tem problema com isso, né? O Brasil, ele, pelo contrário, ele já tem aí positivado diversas leis que visam, né, acabar com toda e qualquer forma de discriminação. Só falta uma, né, gente, em relação aí
a, a comunidade LGBT, né? Ainda não foi criado uma lei que criminaliza, certo? A homofobia, certo? O STF decidiu que enquanto não for criado, será punido pelo crime de racismo. Só que a gente sabe que o ideal é o Congresso Nacional criar uma lei. O local apropriado, né, para a criação de lei é o Congresso Nacional. O STF ele age como legislador positivo, certo? É o ativismo judicial na ausência, olha só, da atuação do Congresso. Mas no Congresso é o local ideal, onde a gente vai ver ali quais são as causas de aumento, quais são as agravantes. Então, o local ideal aí sempre vai ser o Congresso, tá bom? Então, as decisões do STF não pode suprir a omissão legislativa, né, do Congresso Nacional. Beleza? Bora avançar. Os documentos internacionais abrem, olha só, com o direito à igualdade e à não discriminação no exercício dos direitos civis e políticos, sem qualquer tipo de discriminação, seja por raça, sexo, origem nacional, procedência étnico, condição socioeconômica, dentre outras distinções. Então, o pacto ele serve para isso, né? Primeiro com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e posteriormente, aliás, no mesmo contexto, né, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 66. Lá no artigo 3º, a recomendação aos Estados partes, os Estados, né, do presente pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. Lembrando, gente, estamos aqui diante dos direitos, olha só, de segunda geração, certo? Segunda geração ou segunda dimensão. O artigo 6º, o direito à vida. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Então, o direito à vida está interligado à pessoa humana e deve ser protegido desde o nascimento, ou melhor, desde a concepção, certo? E ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida. Pessoal, temos diversas formas de proteção do direito à vida, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Bora finalizar aqui esse artigo. Ó, o direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei e ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Quais são as formas que temos aqui de proteção do direito à vida? Está lá no artigo 6º aí do presente pacto. Olha só, o pacto ele não proíbe a pena de morte. Professor, o pacto internacional ele proíbe a pena de morte? Não, mas ele restringe, certo? No Brasil, por exemplo, a gente tem aqui em casos excepcionais durante a declaração da guerra, tá bom? Então, o Estado, o pacto, ele não proíbe a pena de morte. Agora, ele vai limitar muita coisa, ó. Ele vai colocar uma série de restrições em relação a ela. Além disso, um de seus protocolos facultativos, lembrando que se o país assinar o protocolo, ele deve obedecer para não sofrer as sanções, prevê que aquele Estado que aderir ao fim da pena de morte, ele não poderá retroceder, certo? Ó, a pena de morte, o pacto ele prevê para os casos mais graves, tá certo? A proibição da pena de morte a menores de 18 anos e mulheres grávidas ou qualquer condenado, né, qualquer condenado à morte tem direito de pedir indulto ou comutação de pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos. A gente sabe que a anistia ela perdoa os crimes que foram praticados, né? Lá dentro, quando você estuda lá no Código Penal, extinção da punibilidade, tem uma diferença de anistia, graça e indulto. A anistia ele é o perdão dos atos praticados, tá certo? Enquanto que a graça e o indulto, ele vai perdoar a pessoa, né? A graça ela é individual e o indulto é coletivo. Isso você vê lá em direito penal. Então veja, o pacto dos direitos civis e políticos não veda a pena de morte. Agora, ele coloca diversas restrições. Mulheres grávidas não podem sofrer pena de morte.
Pessoas menores de 18 anos não podem sofrer pena de morte. A pessoa que é condenada à pena de morte tem direito de pedir ali a comutação, o indulto, a anistia, tá certo? Então veja, o pacto acaba com a pena de morte? Não, mas ele traz várias restrições e diz o seguinte: aquele Estado que abolir a pena de morte, ele não poderá retroceder, certo? É o chamado efeito cliquet, né? O alpinista, quando está subindo lá a montanha, ele tem os equipamentos que faz o cliquet, né? Quando ele avança lá uma posição, ele não retrocede, certo? O equipamento não deixa que ele retroceda. O efeito cliquet está ligado aí à vedação do retrocesso. Beleza? Pessoal, proibição de escravidão e de servidão. Ó, a escravidão, a gente sabe que já foi abolida, mas a gente tem diversas aí formas de servidão. No Brasil, a servidão ela é punida, né, com o crime de vedação à condição análoga de escravo. Trabalhadores, né, que vai para uma determinada região prestar um serviço, acaba se endividando e ele acaba pagando com o trabalho, né, aquela dívida. Então ele vive para pagar aquela dívida. Retenção de documentos. Então veja, diversas formas aí de espécies de servidão, né? Então, ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados, certo? Ou trabalhos obrigatórios. Porém, não poderá ser interpretado no sentido de proibir nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados. O cumprimento de pena de trabalhos forçados. Ó, aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil é uma norma interna. A gente tem lá uma vedação de trabalhos forçados. Lá na Constituição tem, não haverá penas de trabalhos forçados. O que seria um trabalho forçado? Pegar uma bola de ferro, amarrar na perna do indivíduo e colocar ele para trabalhar no sol quente. O Brasil ele veda esse tipo de pena. Na LEP a gente enxerga um trabalho obrigatório como condição de ressocialização. As pessoas presas não podem ficar ociosas até por conta de retornar aí à sociedade, pelo menos sabendo o que fazer, né? Ter ali um trabalho. Mas aquilo ali não é forçado, é obrigatório. Se o preso não cumpre, ele comete falta grave, certo? Além de um dever, é um direito do preso, certo? Mas ali é diferente de trabalho forçado. Existem países que traz como pena um trabalho forçado, certo? O sujeito ali, para poder cumprir a pena, ele tem que trabalhar. Então ele é forçado a trabalhar em determinados países. O pacto ele também não veda ele não veda essa vedação do trabalho forçado em países que adotam esse tipo de pena, tá certo? Agora, os países que não têm, como no Brasil, não podem adotar. Seria aí uma espécie também de retrocesso. Ó, o que não é trabalho forçado para o pacto, né? O pacto não considera como um trabalho forçado a sentença judicial aos países, tá bom, gente? O Brasil não faz parte, né? Países que o crime é punido com trabalho forçado. A obrigação do serviço militar. Então veja, no Brasil o serviço militar ele é obrigatório. Ele é forçado? Não. Ninguém vai lá em sua casa, ele pega a força e ele leva para o quartel. Isso aí seria um serviço militar forçado. Não, o serviço militar obrigatório, se você não se apresenta, certo? Para dispensa ou para poder ali, né, ver se vai ingressar, né, no serviço militar, você fica na condição de refratário. Tem que pagar uma multa, né? Se você ingressa e não se apresenta, vai cometer um crime, certo? Que é o crime ali praticado por um civil contra o serviço militar, tá certo, gente? Que você vai correr risco também de cometer esse crime, certo? E a gente sabe que o serviço militar, ele é obrigatório. Agora, ele não é forçado, beleza? Ó, qualquer serviço exigido em casos de emergência ou de calamidade, tá bom? Então, ó, em casos de emergência ou calamidade, não considera trabalho forçado, ou qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais não é considerado trabalho forçado. Direito à liberdade e à segurança pessoal é o que está previsto lá no artigo 9. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de qualquer
ou de outra, na verdade, de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável e de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não é a regra, tá bom? Mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, a execução da sentença. Pessoal, isso aqui, ó, é o que introduz a chamada audiência, ó, audiência de custódia, certo? Audiência de custódia. A audiência de custódia surge nesse contexto aqui, ó, do Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos, né? O direito à liberdade. A gente sabe que a audiência de custódia, primeiro, era uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público e só veio ser positivado no Brasil, né, com o pacote anticrime, né? O pacote anticrime. Mas até então era uma recomendação, mas a fundamentação, certo? De onde é que surge a audiência de custódia? Aqui, dos direitos, né, civis e políticos. O direito que uma pessoa tem de ser apresentada a um juiz competente. A gente sabe que antigamente existia ali os desaparecimentos, né? As pessoas eram presas e desapareciam. No Brasil, né, gente, até pouco tempo aí, há 10, 15 anos atrás ainda tivemos casos de desaparecimentos forçados em favelas do Rio de Janeiro. Caso que ficou mais conhecido aí talvez tenha sido o Amarildo, né? O caso Amarildo. Então veja, já tínhamos esse tratado, já tínhamos esse pacto assinado pelo Brasil. Então a audiência de custódia foi fundamentada nisso daqui. Hoje já positivado pós-pacote anticrime. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade ou por prisão, encarceramento, terá o direito de recorrer a um tribunal para que este decida sobre a legislação de seu encarceramento e ordene sua soltura caso a prisão tenha sido ilegal. Direito à liberdade do pensamento, ó, direito à liberdade do pensamento, de consciência e de religião. Toda pessoa terá direito à liberdade do pensamento, consciência e religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença de forma individual ou coletiva, seja, ó, de forma pública ou privadamente, por meio do culto, celebração de ritos e práticas de ensino. Pessoal, isso aqui, ó, no Brasil a gente vê lá na LDB, né? Ó, o ensino religioso, certo? Lá na LDB, como um ensino facultativo, certo? O ensino religioso no Brasil, ele é facultativo. Se o indivíduo ele não quiser participar daquele ensino religioso, ele pode, né? Ele pode, ou ele deve, né? Tem direito aí a uma outra alternativa, né? O professor tem que passar ali uma outra alternativa, um dever de casa, uma pesquisa para suprir aquilo ali, mas ele não é obrigado a assistir essa matéria, né, de ensino religioso. A escola pode ser confessional. Você pode estudar em uma escola católica que traz ali, né, como seus princípios o catolicismo, o cristianismo. Agora, o ensino religioso deve ser respeitado. Aqueles alunos que não quiserem assistir às aulas, eles não têm esta obrigação. E o professor, juntamente com a escola, vai suprir ali por meio de uma atividade alternativa. Proibição de apologia à guerra e a propaganda de ódio racial. Então veja, você tem, né, pós Segunda Guerra Mundial, você tem aí, certo, gente, essa proibição, né, de fazer apologia à guerra, certo, fazer propagandas que envolvam aí ódio racial. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio, né, racial ou religioso que constitua o incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. Então temos aqui
a proibição de apologia à guerra, né? Propaganda de ódio racial. A ONU, olha só, por meio da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, certo, gente? Já temos aqui a Convenção da ONU. E no sistema interamericano, pessoal, sistema interamericano são sistemas regionais, viu? Ó, sistemas regionais. Deixa eu botar aqui, ó. Temos um sistema universal. Temos um sistema universal, que é a ONU, né? O sistema de proteção da ONU. E nós temos 3 sistemas regionais, certo? Temos aqui o sistema europeu, ó, o europeu. Temos o sistema africano de direitos humanos e o sistema interamericano, ó, interamericano, do qual o Brasil faz parte. São sistemas regionais, beleza? Então, ó, quando eu falo aqui sistema interamericano, certo? Sistema interamericano, temos aqui a Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e a intolerância, tá certo, gente? Sobre a intolerância. Pessoal, bora fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui com nosso estudo dos direitos civis e políticos, beleza? Até daqui a pouco.